Se você usa o Excel no dia a dia, uma excelente dica de produtividade é dar nome aos intervalos que você tem. Então não importa a planilha que você esteja utilizando, tenho certeza que esse exemplo aqui pode te ajudar muito no seu dia a dia a ganhar tempo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma planilha de estoque, mas poderia ser qualquer outra coisa e você vai ver aqui no passo a passo que vai te ajudar bastante. Por exemplo, se eu quiser saber o total que eu tenho no estoque, eu posso utilizar aqui uma funçãozinha de soma para somar para mim o custo total. E olha que legal, custo total é o nome que eu dei para esse intervalo que eu tenho aqui, ó, do custo total. É muito melhor do que eu ficar fazendo uma formulinha de modo manual. Soma a primeira célula, mais a segunda, mais a terceira. Ou ainda, digamos que você precise fazer um PROC-V utilizando o nome dos produtos para saber a localização de cada produto. E essa localização você precisa puxar de referência numa segunda planilha. Então está em outro lugar. E aí você precisa puxar essas informações que estão aqui. Para que você não precise ficar abrindo outras planilhas, vai num lugar, vai no outro, tenta achar a informação que você precisa, você dá um nome para essa parte da planilha que você tem, para esse intervalo, você cria um nome para ele, e aí na hora que você for fazer qualquer função ou fórmula, fica bem mais fácil. Então esse PROC-V que eu fiz aqui, para puxar a localização do produto, olha o que eu fiz. Eu estou procurando esse produto aqui, aonde que eu procuro ele? Lá na outra planilha. Mas peraí que é fácil, por quê? Porque como aquela outra planilha minha, ela é chamada de localização prateleira, pronto, acabou. Só isso. Eu não preciso ir lá, selecionar aquele intervalo, procurar, ver se eu acho, não. Eu já sei que aquele intervalo, eu já sei que cada produto está numa localização da prateleira. Pronto, acabou. Bem simples. Aí eu venho e digito esse nome e aí eu já consigo fazer o meu PROC-V de modo super simples e fácil. Eu já tenho aquilo que eu preciso na minha cabeça, vou, digito aqui e acabou simples assim. Eu não preciso ir procurar o intervalo que eu vou utilizar e nem nada do tipo. Um outro exemplo seria aqui a venda unitária. A venda unitária eu sei que é o quê? O custo unitário vezes o fator de venda. Então eu nem quero saber aonde que está o custo unitário e aonde que está o fator de venda. Eu nem vou gastar tempo procurando esses dois intervalos. Por quê? Porque eu já sei o que eu quero. Eu quero o custo unitário, que está aqui, e o fator de venda. E o fator de venda, por assim dizer, está lá na outra planilha. Então daria um trabalho para eu puxar essa informação e jogar para outra planilha. Mas não precisei fazer isso. Porque como eu já sei que eu quero o fator de venda, eu só vou lá e digito o nome do intervalo que eu preciso dentro da função que eu estou utilizando. Então é bem mais fácil. Você ganha tempo fazer isso no Excel. Para que a gente possa dar nome aos intervalos, a única coisa que você precisa ter é uma planilha de Excel. E tanto faz se você tem as mesmas informações que eu estou utilizando aqui, ou se você tem algo totalmente diferente. Não faz diferença. A gente vai aprender a dar nome aos intervalos, e aqui eu vou mostrar 1, 2, 3, 4, 5 exemplos práticos diferentes de como que a gente pode usar esses nomes para nos auxiliar. Então vamos começar aqui com o seguinte. Eu tenho uma planilhinha de estoque, mas, como eu falei, não precisa que é só um exemplo. Você pode usar a planilha que você quiser. É só entender o raciocínio lógico aqui. Uma planilha de estoque, aí tem a data de chegada do produto, o nome do produto, a localização, que a gente já vai ver como que o intervalo pode nos ajudar a preencher a localização, quantidade em estoque, custo unitário, custo total e venda unitária. Vamos começar aqui com o mais simples, que seria o custo total. Eu sei que se eu tenho o custo de uma unidade unitário, e eu tenho o total que tem desse item, se eu multiplicar a quantidade pelo custo unitário, eu tenho o custo total. Como é que seria uma formulinha para fazer essa multiplicação? Igual o primeiro valor, asterisco, estrelinha, o segundo valor. Enter. Aí, ó, acabou. Simples assim, eu faço o custo total. Só que existe talvez uma maneira mais simples. Nossa, mais simples do que isso daqui? Sim, em muitas situações pode ser mais simples. Por quê? Ao invés de eu selecionar igual, procurar a célula que eu quero encontrar, que eu quero utilizar, clicar em cima dela, asterisco, selecionar outra célula, encontrar ela e clicar. Tudo bem que aqui está uma do lado do outro, né? Tá tudo certinho, facinho. Só clicar em uma célula do lado da outra. Mas pode ter casos onde você tem uma planilha que está bem distante da outra. Ou ainda, você tem uma segunda planilha no seu arquivo de Excel. Ó. Tá vendo? Eu tenho aqui duas planilhas. E se você precisar puxar a informação de uma planilha para outra, pode ser um pouquinho chato ficar mudando de planilha dentro da mesma célula para selecionar outra coisa. Então pode ser um pouquinho chato fazer isso. Então a melhor solução para, ao invés de igual, primeiro valor, asterisco, segundo valor, ficar selecionando de modo manual, clicando nas coisas, é dar nome ao intervalo. Então, digamos que esse meu primeiro intervalo aqui, ó, vou selecionar só onde eu tenho os valores, ele seja chamado de quantidade. Então, seleciono todo mundo que eu tenho aqui. E tá vendo nessa caixinha de nome aqui na parte superior esquerda, caixa de nome, ó, eu vou clicar aqui dentro e vou dar um nome para esse meu intervalo. Esse meu intervalo ele pode ser assim, ó, quantidade, tracinho, estoque. Quantidade, tracinho, estoque. Pode tá aparecendo quantidade menos estoque, né? Do jeito que eu escrevi. Então, vou colocar aqui um underline, ó. Quantidade, estoque, tá vendo? Quantidade, estoque. Vou apertar o Enter. E agora, esse meu intervalo, ele não é mais chamado de qualquer outro nome. Ele é chamado de quantidade, underline, estoque.
Por que isso é interessante? Porque agora, quando eu for fazer, olha só, o custo total, eu posso utilizar o nome que eu dei aqui dentro dessa minha fórmula. Só que vamos fazer aqui também para o custo unitário. Selecionei todo mundo. Aqui dentro, ó, custo, underline, unit, de unitário, enter, beleza. Olha que fácil agora. Digamos que seja um exemplo onde as planilhas estejam separadas, enfim. Para você não precisar ficar achando o que você tem que selecionar, você já sabe o nome daquilo que você precisa. Então, como é que é o custo total? Ele é igual ao quê? Ao custo. Olha só, quando eu digitar custo unitário, já vai aparecer aqui, ó, 2 cliques. Então é o custo unitário vezes, perceba que já selecionou ali todo o custo unitário, vezes o quê? A quantidade em estoque. Aí, ó, beleza, 2 cliques. Eu não precisei nem selecionar nada. Eu só digitei o que eu preciso. Eu quero custo unitário vezes quantidade de estoque. Enter. Ó, já preencheu para mim toda a lista do custo total. Então é muito interessante a gente dar nome às coisas aqui no Excel, dar nome aos intervalos. Agora vamos para um exemplo um pouquinho parecido, né? Vamos continuar aqui e fazer, por exemplo, total em estoque. Total em estoque, valor total, seria o somatório de toda a coluna custo total. E ao invés de eu utilizar, por exemplo, igual o primeiro valor, mais o segundo valor, mais... Ó, já viu o problema, né? Vai demorar pra caramba para eu selecionar todo mundo. Ou ainda, igual, soma, 2 cliques, venho aqui, seleciono o intervalo. Primeiro tem que achar o que eu preciso, selecionar e etc. Eu posso dar um nome para todo esse meu intervalo aqui, é bem mais fácil. Ó. Então, por exemplo, eu posso selecionar todos esses valores aqui, selecionei todo mundo, e aqui em cima, nesse caixinha de nome, eu dou um nome de, por exemplo, custo, underline, total. Enter. Legal. Aí aqui na soma, eu venho, igual, soma, 2 cliques, 1, 2. O que eu quero somar? O custo unitário ou custo total? Então veja que os nomes que eu vou dando já vão aparecendo aqui para mim. Ó. Eu quero custo total. 2 cliques, enter. Aí, ó. Então esse aqui é o total que eu tenho em estoque. Posso colocar isso aqui em moeda? Ó. Aí, legal. Se eu quiser, por exemplo, a quantidade total em estoque, eu também posso fazer a mesma coisa. Como eu já tenho o nome do intervalo, igual, soma, quantidade em estoque. Ele vai ser aqui, ó, quantidade em estoque. 2 cliques, enter. Aí, ó, 90 unidades em estoque. Simples assim. Dessa maneira, a gente já consegue entender muito como que dá para dar nome aos intervalos no Excel. Seleciona um punhado de células, dá um nome que você quiser, e é bem mais fácil utilizar dentro de fórmulas e funções. Só que ainda não acabou, a gente tem mais 2 exemplos práticos para utilizar aqui. Eu preciso trazer a localização de cada produto e também a venda unitária. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Então, digamos o seguinte, que cada produto ele está numa prateleira específica, ó, já está certinho. Cada produto ele tem que estar nessa prateleira. É certeza disso acontecer. Por isso que aqui no estoque, eu nem coloquei ainda a localização. Porque eu posso fazer, por exemplo, um PROC-V para puxar automaticamente a prateleira de cada um dos produtos que eu tenho lá. Então, é bem mais simples, né? Só que antes da gente fazer esse PROC-V, já vamos dar um nome também para esse intervalo. O nome dele ele pode ser, ó, deixa eu clicar aqui na caixa de nome, pode ser, por exemplo, produto... Localização, underline, prateleira. Enter. Ficou um nome bem grande, né? Poderia até ser menor, mas vamos deixar assim mesmo. Agora deixa eu voltar aqui no meu estoque. Quando eu for fazer o PROC-V, eu nem vou precisar ir lá na outra planilha. Eu vou fazer tudo por aqui, ó. Igual PROC-V, 2 cliques. O valor que eu procuro é esse valor aqui do lado, ó, item E, ponto e vírgula. E aonde que eu procuro esse valor? Lá na outra planilha. Mas peraí, a outra planilha, aquele intervalo tem um nome que é aqui, ó, localização prateleira. Então é aqui que eu procuro ele. 2 cliques, ponto e vírgula. E agora está pedindo aqui para mim, ó, número índice da coluna. A primeira coluna que a gente tinha lá é o nome do produto. E a segunda coluna, número 2, é o quê? A prateleira. Então tem coluna 1, coluna 2. A coluna 2, nome da prateleira que eu vou utilizar de retorno. Então eu coloco aqui o número 2. Ponto e vírgula. Correspondência exata, 2 cliques. Fecho parênteses. Enter. Se eu clicar e arrastar para baixo, ó, já finalizei meu PROC-V sem precisar ficar mudando de planilha, sem precisar confundir, né? Às vezes dá até uma dor de cabeça ficar mudando de planilha toda hora. Último exemplo, a venda unitária, eu consigo também utilizar a ajuda do nome do intervalo. Porque veja aqui, se eu tenho aqui o custo unitário e eu quero saber a venda unitária do produto.
Se eu paguei, por exemplo, R$ 87,00 no produto, por quanto que eu vou vender? Eu tenho que utilizar aqui, ó, na outra planilha, informações, esse meu fator, 1,5. Então, eu tenho que multiplicar por 1,5 para eu saber o preço de venda. É o fator aqui da empresa. Mas, para que eu não precise vir para essa planilha, selecionar esse intervalo, eu posso muito bem clicar nessa célula 1,5, aí eu posso clicar aqui na caixa de nome e dar um nome para ela, como por exemplo, fator, underline, venda, fator venda, só isso. Enter. Agora deixa eu voltar aqui no estoque. E como é que vai ser a minha venda unitária? Ela vai ser igual o custo unitário, ou ainda, o que eu posso fazer aqui? O custo unitário ele já tem um nome, certo? Posso fazer de duas maneiras. Selecionar o custo unitário aqui que eu tenho, vezes o fator de venda. 2 cliques. 1, 2. Pronto. Fiz tudo aqui nessa planilha sem precisar ir para outra. Enter. Aí, ó, já retornou para mim. Eu paguei R$80, vou vender por 130. Legal, certinho. Ou ainda poderia fazer de uma outra maneira. Assim já está perfeito. Mas, por exemplo, igual, usando só nome do intervalo, só os nomes que a gente deu. Igual, custo unitário, aqui ó, 2 cliques, vezes o fator de venda. Será que vai funcionar? Vamos testar. 2 cliques, Enter. Aí ó, já aplicou para mim aqui o fator de venda a cada uma das linhas que eu tenho. E agora eu tenho a venda unitária de todo mundo. Quantos intervalos, quantos nomes personalizados a gente criou aqui? Sei lá, né? Nem eu lembro mais quanto nome que eu dei aqui. Então, como é que eu faço para verificar? Será que fica salvo em algum lugar? Olha só, aqui na caixa de pesquisa do Excel, pode ser que no seu Excel essa caixa de pesquisa esteja em outro lugar, mas ela vai estar aí. Pode ser que esteja aqui na direita, pode ser que esteja, sei lá, aqui para a esquerda. O meu está aqui em cima. E pesquisar, por exemplo, nome, colocar nome. Você vai clicar aqui, ó, gerenciador de nomes. Clicou, e aqui você consegue ver todos os nomes que você deu. Então aqui você tem o nome do intervalo, ó, custo total, custo unitário, fator de venda. Quais são os valores que estão dentro desse intervalo. E também aqui, ó, a gente consegue ver aonde que está esse intervalo. Ó. Então está na planilha de estoque, está na planilha de informações e qual que é o intervalo selecionado. Se você quiser excluir algum intervalo, digamos que a localização da prateleira está errado, eu quero mudar, corrigir. Então você pode selecionar isso daqui, editar o intervalo ou excluir o intervalo também e fazer de novo. Então é assim que a gente consegue dar nome aos intervalos. Dessa forma ter uma precisão bem melhor na hora de fazer fórmulas e funções. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo.